Será que algum grande herói da Bíblia teve alguma dificuldade em relação à saúde mental? Bom, a Bíblia conta pra gente a história de um baita herói que passou por essa situação. E a lição traz pra gente essa semana. Vem comigo! E aí, meus saleiros e minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Vira Crente. Estamos aqui juntos para estudar a lição. Estamos estudando sobre metanoia, lembra aí? Mudança de mente, restaurar a mente. É sobre isso que nós estamos estudando. Estou muito feliz de estar aqui com você e quero te pedir para você se inscrever no canal. Quero agradecer a você que já é inscrito, que tem comentado os vídeos. Muito bacana ver o comentário de vocês, responder os comentários. Fico muito feliz. E como de costume, não fizemos no vídeo passado, mas nesse vídeo nós vamos voltar aí para os nossos abraços. Vamos mandar um abraço aí para os nossos queridos inscritos, a galera 100% aí, bênção pura, sem mistura. Quero começar mandando um abraço aqui para Thaíse, ela é lá de Manaus, no Amazonas. Um abraço para você, minha luminária. Temos aqui também a Elo Bastos. A Elo é de Rondônia. Muito obrigado por você estar aí com a gente, estudando a lição, aprendendo mais sobre Papai do Céu. Outro abraço aqui também para Rose Rodrigues. Ela é de Barreirinha, no Maranhão. Também te agradeço aí, minha luminária. Um abraço para você e todos os jovens. E pertinho de aqui onde eu tô, hein? Tem a Juliana. Um abraço para ela e para todos os jovens de Santa Bárbara do Oeste. Vizinho aqui de Piracicaba, tá do lado. Outro abraço aqui para o nosso irmão Rosenberg. Rosenberg já é um inscrito antigo aqui. E ele pediu um abraço para uma galera que está indo para uma Camp JA, marcados pela palavra. Um abraço para toda essa juventude aí, que Deus abençoe muito a vida de vocês. E eu tenho um abraço especial. Era para ter mandado na semana passada, mas como era a introdução da lição, a gente preferiu trabalhar mais dentro do aspecto da lição, aproveitar o tempo para isso. Mas quero mandar um abraço muito especial aqui para os jovens do Espaço Novo Tempo, aqui de Piracicaba. Chegamos aqui e o diretor jovem viu o vídeo nosso aqui da lição, viu que estávamos em Piracicaba e nos fez o convite para estar junto com eles lá, para estar passando a lição. Foi um sábado muito bacana, eu e minha esposa fomos muito bem recepcionados, trocamos uma ideia ali com eles sobre a lição da Escola Sabatina. Um abraço então para o DVD, o David, e para todos os jovens que nos receberam. Quer virar crente na sua igreja? Dá uma olhada aqui na descrição como é que você faz para isso acontecer. Vamos para a nossa lição então? O tema da lição é restaurado por completo. Nós vamos estudar 1 Reis no capítulo 19. Eu falei aqui na introdução que um grande herói da Bíblia passou por um problema muito sério em relação à saúde mental. Nós estamos falando de Elias. Pois é, o cara foi brabo no seguinte sentido, de fazer tudo que Deus pedia, de confiar em Deus, de não ter medo das coisas, mas de repente o homem entrou em depressão. E a lição vai trabalhar isso melhor aí, nós vamos estudar isso melhor durante a semana. Mas então, nós temos o título, Restaurado por Completo, temos aí a história que vai ser sobre o profeta Elias, e nós temos a tirinha. Dá uma olhada comigo na tirinha aí. Na tirinha nós temos uma jovem olhando um post, e nesse post está escrito aí, ó, saúde integral, ou mente, corpo e espírito. E ela acha interessante, gostei, saúde integral, achei tendência. Isso tem que ser uma tendência realmente. E ela curte esse post. O que eu entendo aqui da tirinha? Bom, a saúde mental, física, espiritual, ela tem que andar junto. E nós estamos falando aqui sobre uma restauração completa. Você vai ver que Elias precisou dessa restauração completa. Uma não ficou longe da outra, uma dependeu da outra. Teve uma interdependência. Guarda essa palavrinha aí que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Então, para que a nossa saúde mental ela esteja em dia, nós temos que trabalhar todos os aspectos da nossa vida. Meu saleiro, minha luminária, a Bíblia ela não esconde as tristezas, as dores, os fracassos dos grandes heróis da Bíblia. Por isso que é tão relevante para a gente. Por quê? Qual é a diferença de Elias para mim e para você? Nenhuma, um ser humano. E Elias foi um profeta de grande estima do povo de Israel. O povo judeu, eles colocavam Elias igualitário ali com Moisés. E Elias, ele foi vitorioso num momento triunfante em cima de Acabe e dos profetas ali, como você sabe que está lá no capítulo 18. Só que quando ele recebe a notícia que ele vai ser perseguido, que Jezabel quer matar ele
ele é tomado por uma depressão, por medo, melancolia, ele foge a ponto dele desistir da própria vida. Quando a gente para pensar nessas coisas, se você fala assim, nossa, mas Elias teve essa situação, imagino eu aqui, mas o que eu falei com você? A diferença dele para a nossa não é nenhuma. O que pode diferenciar é o seguinte, é a comunhão. Mas como assim? Elias em comunhão teve essa dificuldade? Deixa eu te falar um negócio, tem muita gente aí que fala que depressão, esses problemas mentais é falta de Deus. Mentira, tá? Isso aí é coisa do capeta para entrar na sua mente, para jogar você mais lá embaixo ainda. Não tem nada a ver isso. Todos nós estamos no mundo deturpado e que, sim, estamos propensos a isso acontecer. O negócio é procurar ajuda, se cuidar e Deus quer nos usar. Mas eu estou passando por esse momento, estou passando por isso, sou fraco, como que eu vou falar de Deus? Deus não vai querer me usar? Sim, Ele quer usar você e Ele pode usar, basta você deixar. E eu vou te falar até mais, são essas dificuldades que deixam a nossa história mais bonita. Como assim, Beto, mais bonito? Se a gente analisar a história de Elias, se não tivesse o capítulo 19 lá, Elias triunfante e tal, depois Elias é levado para o céu, aquela coisa toda, não seria mais interessante? Mas Deus fez questão que o capítulo 19 estivesse ali, para eu e você, para que nós pudéssemos entender que Deus está cuidando de nós nas mais fortes aflições. Deus foi compreensivo com Elias, Deus teve paciência e cuidou. É isso que o capítulo 19 mostra pra gente. Então Deus está cuidando de mim, está cuidando de você. E quando nós passamos por esse vale da sombra da morte e lá na frente nos levantamos, é um grande testemunho de que Deus existe e que está cuidando da gente. Elias no Monte Carmelo coloca de joelho ali todos os profetas de Baal. Acaba com esses profetas. Vocês conhecem a história. Elias os desafia. Vamos ver quem é Deus aqui. Coloca um altar e para cair fogo do céu. E os caras estão gritando. E Elias fala lá, né? Eu sempre achei engraçado essa parte. Elias era debochado, era tirado ele. Pega e fala lá, né? Grita mais alto. Baal tá tirando cochilo, não tá acordando. Grita mais alto. E nada acontece. Quando Elias ora, o fogo desce e consome. É algo extraordinário? Meu amigo, claro que é. Algo poderosíssimo. Algo assim, fora do comum. Elias foi usado por Deus de uma maneira extraordinária. Mas à noite, Acabe, como um menino mimado, homem frouxo, chega na mulher dele e fala, Elias venceu a gente e mandou exterminar todos os profetas. Jezabel fica irada, possuída, ou mulherzinha do cão, e fala o quê? Vou matar Elias. E isso chega no ouvido de Elias. Elias acabou de fazer algo extraordinário pelo poder de Deus. E esse homem foi tomado de um medo, que ele fugiu. Às vezes, nós fazemos algo muito bom, extraordinário para Deus, e são nesses momentos que nós somos mais atacados. Elias fugiu e chegou ao ponto de ficar tão deprimido, tão angustiado, que ele pediu para que a sua vida acabasse, como nós comentamos aqui. E Deus poderia ter usado para conversar com ele o que ele fez de extraordinário. Mas não, Deus esperou um tempinho. O que Deus fez? Elias estava cansado, com fome, triste, deprimido. Deus mandou um anjo. O anjo chegou para Elias e falou, Elias, o negócio é o seguinte, meu filho, tá aqui, comidinha para você, papazinho divino, se alimenta, se fortalece e se prepara que você tem uma caminhada aí de 40 dias. Ou seja, Deus cuidou da parte física de Elias primeiro. Não ia adiantar nada Deus chegar ali para conversar com Elias naquele momento que ele estava tão afundado em depressão. Nós temos que ter essa consciência. Tem pessoas que estão ao nosso lado, que estão passando por isso, a gente quer aconselhar, não, levanta, faz, não sei o que, aquilo outro. Não é por aí. Temos que esperar o momento certo. Isso mostra a paciência e o amor de Deus com Elias. Ele esperou o momento certo para falar com o seu filho. Deus cuidou de Elias para colocar ele de volta no jogo. E é isso que ele quer fazer com cada pessoa que existe hoje, que está passando por problemas emocionais. Deus quer nos ajudar a nos levantar. E isso, nós precisamos muito de ajuda profissional e também espiritual. Físico está andando junto. Exercício físico, luz solar, cuidar do corpo, vai ajudar a cuidar da mente. Vou confessar um negócio para vocês. Essa parte de terça-feira, quando eu estava estudando, eu apanhei um tanto que eu saí todo roxo. Nesse momento, a minha esposa está aqui atrás das câmeras, gravando, tá? Ela que cuida dessa parte, ela está dando risada. Por quê? Essa parte fala de algo que eu, pessoalmente, não tomo tanto cuidado. E é essencial para a nossa saúde mental.
O anjo levou para Elias uma alimentação saudável, a alimentação que ele precisava. E hoje o nosso dia a dia é uma correria tremenda, você não tem tempo de se alimentar direito. As coisas hoje que fazem mal são gostosas, não é assim? A gente tem uma mudança na nossa alimentação, ajuda bastante. A minha esposa já vem estudando isso, já vem trabalhando nisso há muito tempo, está tentando me convencer, eu estou engateando e ela está certa. Não estou falando aqui de quem é vegetariano, quem não é, nada disso. Estou falando de uma alimentação saudável. Tirar industrializados, fast food, essas coisas. Outra situação que destrói muito a mente da gente são redes sociais. Quanto tempo você passa em frente às redes sociais? E as redes sociais, elas trazem uma síndrome chamada FOMO. O que significa isso? É o medo de ficar de fora. Você quer pertencer a algo. Geralmente em redes sociais, as pessoas que você segue aí, esses influencers, eles vão mostrar aquilo ali, você vai querer viver aquilo. Mas eles mostram só uma parte da vida deles. E muitos jovens estão se afundando. Por quê? A pessoa lá viaja, tem carro. Essa época do ano, então, que você vê todo mundo na praia, você não vai saindo na depressão danada. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem gastado tempo em telas, em redes sociais, em uma vida que não é uma vida. Você conseguiu me compreender? Nós temos que ter prioridades. Se você quer ter uma boa saúde mental, eu vou falar a mesma coisa que eu falei na lição passada. Não é você viver como um alienado, mas é você trazer coisas boas para a sua vida. Leia um livro. A igreja esse ano ela está trabalhando muito forte nesse negócio de mente. Eu falei, nós estamos estudando sobre metanoia, falando sobre a mente. O livro desse ano, do Impacto Esperança, é a chave da virada. Eu estou lendo esse livro e tem sido extraordinário. Eu tenho aprendido muita coisa. Então, nós temos que trabalhar a parte física, mental e espiritual. E olha que interessante na história de Elias. Depois que ele foi alimentado, que ele caminhou, ele ainda teve mais um pouquinho de depressão, caiu, mas quando ele começou a se reerguer e começou a virar a mente dele para Deus, ele conseguiu ouvir Deus num leve sussurro. Veio um vento forte, veio um terremoto, mas quando foi aquele leve sussurro, Elias ouviu, conseguiu deixar a voz de Deus chegar até ele. E tudo isso que eu estou falando para você aqui, uma alimentação ruim, redes sociais, viver uma vida virtual, a gente talvez está tampando os ouvidos. Não estamos conseguindo ouvir a voz de Deus. Eu, você, não estamos conseguindo ouvir o que Deus quer para cada um de nós. A gente vive numa sociedade preconceituosa. Esse negócio de estar passando por um momento de desequilíbrio mental, isso traz vergonha para a gente. Muitas pessoas têm vergonha de procurar ajuda, mas esse negócio não deve ser assim. Existem dados que mostram que o Brasil hoje, por exemplo, é o país mais ansioso do mundo. Eu sou uma pessoa ansiosa e a minha esposa, ela passa por alguns problemas de ansiedade, crise de pânico, essas coisas, e eu sempre tentei ajudar da melhor maneira possível. No ano passado eu tive uma crise de ansiedade muito grande quando eu estava no trabalho. Eu nunca passei por isso. Eu estava dirigindo e aquela sensação horrível, assim, foi terrível. E aí eu fui entender o que era uma crise de ansiedade, porque eu comecei a olhar com os olhos que ela passa. Então, você não tem que ter vergonha nenhuma disso. Além de mudar os nossos hábitos, algumas situações precisam de ajuda profissional. Estou falando isso desde a primeira lição. E realmente procure uma ajuda profissional. Só que tudo está interligado, tudo é interdependente. Muitas vezes eu vou ter ajuda profissional, mas eu tenho que fazer a minha parte. Buscar a Deus, continuar buscando a Deus e tentar mudar aquilo que está me fazendo mal, ou seja, uma coisa com a outra. Esse negócio de interdependência, lembra que eu falei para você guardar essa palavrinha? A nossa mente e o nosso corpo dependem uma da outra. Não tem esse negócio de, não, minha mente é uma coisa, meu corpo é outra. Se a mente não está bem, o corpo não vai bem e vice-versa. E essa é a palavra da rede semântica, interdependência. Você procurou saber o que é isso? Isso quer dizer que uma coisa está ligada à outra, depende da outra. E o que vem à sua mente dentro do contexto que nós estamos estudando? Eu vou trazer algumas palavras para você aqui. Dependência, meta, objetivo, ou seja, o objetivo tem que ser o mesmo, a meta tem que ser o mesmo e a dependência tem que ser total. E qual é a palavra que vem à sua mente? Coloca aqui, vamos trocar essa ideia, vamos comentar o comentário um do outro aqui para a gente poder expandir esse pensamento. Quando Jesus esteve aqui na Terra,
ele cuidou de várias pessoas, curou, fez muita coisa, como nós sabemos. Agora, para analisar muitas coisas que ele fez. Ele cuidou da alimentação das pessoas, da parte física, da parte mental. Ou seja, ele queria que as pessoas tivessem uma saúde mental completa. Ele priorizou isso. O Dr. Robert, que é um doutor americano, ele escreveu um livro, e no seu livro ele coloca ali 4 hábitos saudáveis, ele destaca 4 hábitos para nos ajudar na nossa saúde mental, na nossa saúde física. Uma das dicas é conectar-se, mas conectar-se com pessoas. Lembra que a gente falou de rede social? Pessoa que vive uma vida virtual. Meu filho, levanta, sai, vai para um parque, correr, chama um amigo, chama a namorada, chama o esposo, não sei. Vai ver gente, meu filho. Gente tem que estar perto de gente. Isso ajuda muito. Uma segunda dica, contribua, ou seja, doe o seu tempo para ajudar outras pessoas. E a nossa igreja se preocupa tanto com isso, jovem. Chama você para a Missão Caleb, para você se preparar. A Missão Caleb é algo muito especial, onde você vai dar os seus dons para ajudar outras pessoas. E isso nos ajuda muito, na parte física, mental e espiritual. Tem muita gente que vai começar o Caleb daqui uns dias. Outras regiões começam lá em junho. Independente de quando você for começar, doe o seu tempo. E além de doar o seu tempo, você tem que confrontar. Confrontar o quê? As dificuldades da vida. Meu irmão, tu tem que enfrentar as coisas que estão vindo e mudar os hábitos para que tudo possa correr bem. Por exemplo, praticar esporte, tenho que fazer, confesso. Regular o sono, tenho que fazer também, confesso. Ter hobbies, até que eu tenho alguns. Mas isso tudo ajuda a gente a manter uma disciplina e nós termos uma rotina. A rotina ajuda muita gente na parte mental. E fazendo isso vai equilibrar os nossos hormônios e nós vamos ter uma clareza melhor para adorar o nosso Criador. Aqui também traz outra parte sobre cozinhar. E aí, meu filho, eu não sei nem fazer miojo, não sei fazer um ovo frito. Mas tenta. Aí, um hobby. Chama alguém para conversar com você, vai cozinhar junto. Nesses filmes mostra lá, né? Esse negócio de cozinhar junto, por exemplo, de casal, tudo lindo. Que em casa esse trem não funciona, não. Mas é bacana ali. Você está tentando fazer alguma coisa, você está ocupando a sua mente. São coisas pequenas, mas que fazem uma grande diferença na nossa vida. Muitas vezes nós estamos como o profeta Elias, cansados, exaustos, sobrecarregados, a bateria está acabando. Isso dificulta muito a nossa conexão com Deus. Você quer ver um exemplo muito bacana que Deus traz para a gente e está na Bíblia? Olha lá a história de Daniel. Algumas traduções falam, né? Daniel decidiu firmemente. Então que nós possamos decidir a ter hábitos saudáveis, a mudar de vida, que isso vai fazer uma grande diferença na nossa saúde física, mental e espiritual. Será que Deus abandonou Elias no momento que ele mais precisava? De maneira nenhuma. Nós vemos na história que Deus cuidou, teve paciência, esperou o momento certo. Quando Elias estava lá na caverna, Deus fala com ele, né? Elias, o que você está fazendo aqui? Ou seja, sua história não acaba aqui, sua história não termina aqui. Sabe, talvez você tenha aí pensamentos de depressão, pensamentos muito ruins relacionados a isso. Mas eu quero falar para você aqui o seguinte, tenha fé, ore, busque a Deus, isso é muito importante. Ah, mas eu estou buscando, eu estou fazendo isso e continuo, busque mais. Por favor, não desista e procure ajuda profissional. Sabe, pensando em tudo isso que a gente está falando aqui, eu lembrei de uma história. Toda vez que a gente chega na igreja, geralmente quem está lá na frente fala, né? Quem está feliz, fala amém. Aí todo mundo fala amém. E muitas vezes nós falamos isso no automático. Uma vez uma certa senhora falou o seguinte, misericórdia. Quando ela falou misericórdia, a pessoa que estava lá na frente, e isso acontece muito, fala, não, irmão, que isso, misericórdia não, tá amarrado, não pode. Claro que pode. Nós estamos vivendo num mundo onde nós vamos passar por dores e sofrimentos. Um pai que acabou de sepultar um filho, a minha avó faleceu, meu pai sepultou a mãe dele, sepultamos a minha avó. Ele vai virar e falar assim, ah, você está feliz? Não, nós estamos num momento de luto. Isso é normal. O problema é que existe um preconceito. Infelizmente, existe muita gente que não tem uma mente sã, está com a mente pior do que tudo, de um legalismo esquisito, estranho, para não falar outras coisas, e acabam massacrando e até empurrando as pessoas para fazer aquilo que não devia. Então, eu só estou falando para algum jovem, para algum saleiro, para alguma luminária que está passando por esse momento, não desista. Procure ajuda urgente. Tenha fé. Assim como Deus fez com Elias. Elias,
que você está fazendo nessa caverna? Seu lugar não é aqui, a sua história não acaba aqui. A sua história não acabou. Você tem muito para fazer ainda por você e pela obra de Deus. Eu recebi um comentário de uma jovem falando que ela não consegue entender o propósito dela. Ela tem buscado e não consegue. E eu até falei, respondi, vou falar aqui de novo. Se envolva em vários departamentos da igreja. Se misture, vá em um e outro, até você achar ali algo que se encaixe, porque isso não é clichê. Deus tem um propósito para cada um de nós. A minha história tem um testemunho muito forte, eu não tenho tempo de contar aqui para você, quem sabe eu grave um vídeo contando o meu testemunho. Eu achava que para mim não tinha salvação, que não tinha mais solução. Você está olhando para uma pessoa que era um alcoólatra e pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, estou aqui hoje falando para você. Hoje eu tenho um ministério juntamente com a minha esposa de salvar do pecado e guiar no serviço. No outro momento eu conto essa história para você. Mas está vendo aí? Uma pessoa que não enxergava o propósito. Hoje eu sei que o meu propósito é pregar que Jesus breve voltará com tudo que eu tenho. Então, meu jovem, não desista, porque Deus quer te restaurar por completo. Espero que eu tenha te ajudado aqui. Fica com o Papai do Céu. Um abraço, até semana que vem. Fui.